Piaget é considerado, dentre os autores da psicologia, como um dos mais importantes. Ele já foi até chamado de Einstein da psicologia. Não é exagerado dizer que, digamos, que os dois maiores e mais importantes autores da psicologia são Freud, por um lado, e Piaget, por outro. A importância da obra do Piaget é decorrência de vários pontos. Primeiro, a decorrência da influência desta obra durante o século XX inteiro, notadamente na psicologia da inteligência, sendo que o tema essencial do Piaget é a psicologia da inteligência. Por um lado. Por outro lado, a importância do Piaget vem também do volume da obra dele. São por volta de 70 livros, inúmeros artigos, inúmeros temas relacionados à inteligência que foram abordados por ele. Então também, digamos, o volume da obra de Piaget, a consistência da obra de Piaget também, digamos, faz com que ela seja extremamente importante. E finalmente eu diria que a obra de Piaget é essencial porque, sendo a inteligência um tema, digamos, que se reencontra em qualquer abordagem psicológica, e sendo a teoria dele muito consistente em relação a esse tema, acaba se utilizando o Piaget não apenas na perspectiva intrínseca da inteligência, mas também em outras, como afetividade, moral e, evidentemente, educação. O que Piaget fez? Basicamente, a obra dele trata da questão do desenvolvimento da inteligência e da construção do conhecimento. Inclusive, ele batizou a sua teoria de epistemologia genética. Por que epistemologia? Epistemologia é filosofia da ciência, ou seja, a parte que estuda o fenômeno da ciência, do conhecimento. E genética significa uma epistemologia da construção do conhecimento. Na genética deve ser entendido não no sentido habitual, de genética, cromossomos, mas de gênese, ou seja, de evolução. Então a obra dele chama-se Epistemologia Genética e visa responder a uma pergunta básica, que é a seguinte, como é que os homens constroem conhecimento, ou seja, como é que eles passam de um nível de conhecimento X para um nível de conhecimento X mais 1. Essa grande pergunta que Piaget tentou resolver durante toda a sua vida. Como a criança é o ser que mais evidentemente constrói conhecimento, ele fez essencialmente pesquisa com crianças. Mas a sua pergunta não é de psicologia da criança, a sua pergunta é uma pergunta epistemológica, ou seja, como é que os homens, sozinhos ou em conjunto, constroem conhecimento, por que processos, por que etapas eles conseguem fazer isto. Então, por isso que a obra dele é essencialmente baseada na inteligência e na construção do conhecimento. Para Piaget, inteligência deve ser definida enquanto função e enquanto estrutura. Então, enquanto função, para Piaget, a inteligência é uma adaptação. Os processos da inteligência têm a finalidade do sujeito sobreviver, adaptar-se ao meio, modificar o meio para adaptar-se melhor a ele. Isso é a função da inteligência. E do ponto de vista estrutural, da descrição da inteligência, na verdade, inteligência é uma organização. Ou seja, a inteligência é uma organização de processos que permitem, se a organização for complexa, um nível de conhecimento mais complexo, superior, e se for, evidentemente, um nível de organização menos complexa, um nível de conhecimento inferior. Então, a inteligência é uma organização. E o crescimento da inteligência não se dá tanto por, digamos, acúmulo de informações, mas, sobretudo, por uma reorganização dessa própria inteligência. Ou seja, crescer é reorganizar a própria inteligência para ter mais possibilidades de assimilação.
Bem, a obra piagetiana cunhou um número grande de conceitos. E, evidentemente, é bom a gente, digamos, explicitar alguns, que são centrais. Então, eu começaria pelo conceito de assimilação. Piaget retira o conceito de assimilação da biologia e, na sua psicologia, a assimilação significa o seguinte, ou seja, quando uma pessoa vai entrar em contato com o meio, com o objeto de conhecimento, ela retira desse objeto de conhecimento algumas informações e essas informações retidas são essas e não outras porque existe uma organização mental. Então, na verdade, assimilação significa interpretação, ou seja, ver o mundo não é simplesmente olhar o mundo, mas é interpretá-lo, assimilar, ou seja, tornar seu alguns elementos do mundo. Portanto, isso implica necessariamente em assimilar algumas informações e deixar outras de lado. Outro conceito central na obra de Piaget é o conceito de acomodação. Acomodação significa o seguinte: as estruturas mentais, entenda-se por estrutura mental a organização que a pessoa tem para conhecer o mundo, é capaz de se modificar para dar conta das singularidades do objeto. Portanto, se juntarmos agora assimilação e acomodação, nós vamos ter que conhecer o objeto, é assimilá-lo, mas como esse objeto oferece certas resistências ao conhecimento, a organização mental se modifica e a essa modificação dá-se o nome de acomodação. Por isso que o processo de inteligência, na verdade, é sempre um processo com assimilação, acomodação. Equilibração vem, como seu nome indica, a ideia de equilíbrio, ou seja, o sujeito que entra em contato com um objeto novo pode ficar em conflito com esse objeto novo, no sentido de desequilibrado, né? Na verdade, a equilibração serve aqui de metáfora, né? Quer dizer, o objeto não se deixa conhecer facilmente, ele tem algumas coisas diferentes, singulares, então o sujeito fica em conflito, desequilibrado, digamos assim, né? Para conhecer esse objeto, então, ele tem que acomodar-se a esse objeto, ou seja, modificar-se para dar conta desse objeto. E, nesse processo, é a busca, digamos, do equilíbrio, né? Então, o equilíbrio, na verdade, é a estabilidade da organização mental que dá conta do conhecimento. Daí, inclusive, até o fato de o conceito de equilibração ser central se dá pelo fato do crescimento da inteligência, se dá por desequilíbrio, reequilibração, desequilíbrio, equilibração. É um processo dinâmico, né? O equilíbrio, por isso que, inclusive, Piaget gosta da palavra equilibração e não equilíbrio. Equilíbrio daria a impressão de algo estável, né? Equilibração sugere, digamos, algo móvel e dinâmico. Mas dois conceitos eu acho, embora não tão conhecidos de Piaget, mas essenciais, são os conceitos de abstração empírica e abstração reflexiva. Isso é central em Piaget pela seguinte razão. A abstração empírica são as informações que eu retiro do meu objeto do conhecimento. Então, por exemplo, eu olho um quadro e abstraio desse quadro, ou desse pêndulo, ou dessa câmera, eu abstraio algumas informações. É uma abstração empírica porque eu estou retirando informações do objeto do conhecimento. Porém, nesse processo de eu retirar informações do objeto de conhecimento, eu também posso pensar sobre a minha maneira de me relacionar com esse objeto de conhecimento, ou seja, com as ações que eu faço sobre esse objeto de conhecimento. A abstração reflexiva é justamente as informações que eu retiro, não do objeto, mas da minha ação sobre o objeto. Então, por exemplo, se eu pego um livro e sopeso esse livro, comparo esse livro com um outro mais pesado, menos pesado, eu tenho uma abstração empírica que é o peso dos livros. Mas eu tenho uma abstração reflexiva